Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 19. Êxodo capítulo 5 ao capítulo 7. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilências e com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse mais Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem a seus exatores do povo e aos seus oficiais: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Mas exigirei deles a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam. Nada diminuirei dela. Eles estão ociosos. É por isso que clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os inspetores do povo e seus capatazes, e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha onde a achardes, mas nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. Os inspetores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os inspetores de Faraó tinham posto sobre eles. E lhes perguntavam: Por que não acabastes a vossa tarefa, nem ontem, nem hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos e não nos dizem: Fazeis tijolos? Os teus servos são açoitados, mas o teu povo é que tem a culpa. Disse Faraó: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque se lhe dizia: Nada diminuirei de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhes disseram: Olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que tratastes mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e de nenhum modo livrastes o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dizei aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e sereis vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés:
entra e fala a Faraó, o rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: se até os filhos de Israel não querem me ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó, que sou um incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Enoque, Palu, Esrom e Carmi, são estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Gizar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Maali e Mussi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu Arão, e a Moisés. Os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Os filhos de Gizar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Elisebá, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéias. São estes os chefes de suas casas segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés ao Senhor: eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: vê que tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar, e Arão teu irmão falarás a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó vos disser: apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, quando ele sair às águas, esperá-lo-ás à beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber da água do rio.
Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado. Arão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus oficiais, e todas as águas dos rios se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para encontrar água que beber, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio.